Não é difícil que em algum programa ou outro você precise encontrar o maior ou o menor valor dentre uma sequência. Esse é um problema que gera muitas dúvidas em quem está começando a programar, que é como é que eu resolvo esta situação? Como é que eu encontro o menor valor ou o maior valor dentre um conjunto de dados que foi informado? Vamos dar uma olhada numa regra muito prática que nos permite resolver isso. Claro que com algumas adaptações dependendo da situação que você vai resolver. Então o que nós temos aqui é a chamada regra do trono. O que seria isso? Nós temos alguns candidatos, porém apenas o maior deles, o mais forte, irá sentar no trono. Se o seu problema for de encontrar o mínimo, então você está interessado em que o mais fraco ocupe esse trono. Então veja esta situação aqui. Temos o nosso trono que no começo do programa, no início está vazio, então não há ninguém nele, mas nós temos aqui 3 candidatos. Então vamos imaginar que por algum motivo, este candidato aqui, o Mário, chegou primeiro. Ele observou o trono. Como o trono está vazio, o que acontece? Ele simplesmente pode chegar e tomar posse. Então, o trono é dele. Em sequência, o que é que ocorre? Temos um concorrente, chega aqui o Wolverine. Então, o que é que ele diz? Bom, esse trono é meu. E o Mario diz, não, não é. O que acontece? De certa forma, nós vamos confrontar os dois e aquele que detiver o maior poder vai ocupar o trono, ou então aquele que mais se adequa à solução do problema. Então, neste caso, como nós estamos interessados no mais forte, o que vai acontecer é que quando o Wolverine vai competir pelo trono com o Mario, ele passa a ocupar o trono. Estamos considerando que ele é mais forte. Próxima situação. Agora que o Wolverine está no trono, temos um outro concorrente, que é o John Wick. Então, para decidir qual dos dois fica no trono, nós temos que verificar quem é mais forte. Então, ninguém é doido de dizer que não é o John Wick. Então, neste caso, o trono fica com ele. Os demais elementos foram descartados. Neste sentido, veja a analogia que nós podemos fazer com um programa de computador. O seu trono será uma variável que irá guardar o maior valor que você tem dentre todos os que você analisou. Então, no fim das contas, o seu trono é apenas uma variável. E aqui os personagens que disputam este trono são os valores que você está considerando como candidatos à resposta do seu problema. E aqui tem um ponto muito interessante e muito importante para você prestar atenção. A variável que representa o seu trono geralmente vai ter o mesmo tipo dos valores que você está analisando. Exemplo, se eu quero encontrar o maior valor dentro de um conjunto de números inteiros, então o meu trono pode ser uma variável inteira que vai guardar o valor, o maior valor, ou o menor valor se for o caso. Para alguns casos, quando você trabalha com vetores, por exemplo, a variável trono pode também guardar qual é o índice do elemento em questão, o índice do elemento resposta. Não é o caso aqui. Entendidos como funciona esta regra do trono, então eu vou ter uma variável que inicialmente está vazia, coloco dentro desta variável o primeiro elemento dentre todos os que eu vou analisar e na sequência, um a um, eu verifico se os demais elementos possuem um valor maior do que aquele que está no trono. Se for o caso, atualizo. Vamos resolver este pequeno exercício. Leia 3 valores a partir do teclado. Mostre o maior valor dentre os valores lidos. Para resolver este problema, como nós precisamos ler 3 valores, vamos declarar aqui 3 variáveis. Então, tenho A, B e C. Vamos colocar uma mensagem para o usuário. Então, informe 3 valores. E aí, neste caso aqui, CIN, A, B e C. Ok. O
Quero descobrir qual é o maior valor dentre os que foram lidos. Isto, o maior. Então eu preciso do meu trono. Como os valores são inteiros, eu posso criar aqui uma variável chamada trono, que é do tipo inteira, e ela vai guardar minha resposta. Pela regra que eu falei no slide anterior, sempre o meu trono pode ser inicializado com o primeiro valor dentro do conjunto que eu estou considerando analisar. Então o meu conjunto tem A, B e C. Posso dizer simplesmente que o meu trono recebe uma cópia do valor do A. Então o primeiro valor foi colocado no trono porque a princípio ele estava vazio, não tinha um concorrente. Próximo passo agora, vou pegar o primeiro concorrente ao valor que já está no trono e verificar se ele é maior do que aquele valor que está no trono. Então, se o B, que é o concorrente, tiver um valor maior do que o valor que está guardado na variável chamada trono, então quer dizer que o concorrente B supera o valor que já estava dentro do trono. Então vamos atualizar o valor do trono. O trono recebe uma cópia do valor do B. Primeiro concorrente analisado. Vamos analisar agora o próximo concorrente. Se o C for maior do que o valor que está dentro do trono, então o meu trono recebe uma cópia do valor do C. Então, neste caso, fizemos todas as comparações. Para mostrar o maior valor dentre os três, então, cout, vamos colocar aqui uma mensagem, o maior corresponde ao valor da variável trono. Problema resolvido. Então, veja aqui, revisando. Eu li 3 valores. Como o meu trono estava vazio, disse que quem estava ocupando ele era o primeiro valor lido. No próximo passo, comparei se o segundo valor era maior do que o primeiro valor, que já estava no trono. Se sim, atualizei. Eu sei que nesta linha aqui, a variável trono contém o maior valor dentre A e B. Fui adiante. Se o C for maior do que o que está no trono, que é o maior valor dentre A e B, então vamos atualizar o trono para conter C. Executando isto aqui, veja o que acontece. Informe 3 valores, 6, 9 e 5. Então o maior é o 9. Ok. Neste próximo exercício, agora, nós temos que ler a partir do teclado N valores inteiros e mostrar o menor dentre todos os valores que foram lidos. Então aqui muda um pouco porque eu pergunto para o usuário quantos valores ele vai informar. Vamos dar uma olhada na solução? Então veja o que eu tenho aqui no programa. Eu tenho uma variável N na qual o usuário vai informar quantos valores ele deseja digitar. Eu tenho uma variável chamada trono, então aqui estou assumindo que os valores a serem informados serão inteiros, e tenho uma variável chamada novo valor que eu vou utilizar para fazer a leitura dos valores a partir do teclado. Primeiro, usuário, informe quantos valores você vai digitar. Lembrando da regra do trono, o que nós sabemos é que inicialmente ele está vazio, ou seja, posso solicitar ao usuário um dos valores dentre os N que ele vai digitar e copio este valor para dentro do trono. Então aqui eu fiz a inicialização do meu trono com o primeiro valor da sequência. Lembrando que eu devo solicitar ao usuário N valores. Então 1 já foi lido aqui. Em seguida, agora nós temos um laço de repetição que vai solicitar ao usuário n-1 valores. Então veja que aqui a minha variável de controle I começa em 1. Então até que ela seja, enquanto ela for menor do que n, peça ao usuário um novo valor. Este novo valor que foi lido agora vai ser confrontado com o valor que está no trono. Então, se o novo valor é menor do que aquele que está no trono,
este novo valor passa a ocupar o trono. Fim do laço de repetição, todos os valores foram lidos. Então, li um valor aqui e n-1 valores aqui. No final, menor é a variável, é o valor que está dentro da variável trono. Vamos testar isto para alguns valores. Vamos considerar aqui 5 valores. Então, 3, 5, 6, 1 e 0. Então, 0 é o menor valor, é o último que foi informado. O que você precisa perceber agora é que a sua variável trono sempre é responsável por armazenar a resposta. Em alguns casos, a resposta é um número dentro de um conjunto. Em outros casos, a resposta pode ser algum dado ou alguma informação relativo a algum elemento do conjunto. Imagine que você poderia ter um conjunto de pessoas, porém você quer saber qual é a maior idade dentre aquele conjunto de pessoas, aquele conjunto de dados que representa as pessoas. Então, com algumas adaptações, aplicando a regra do trono, você sempre vai poder resolver casos onde você está interessado em encontrar ou o maior ou o menor elemento de um conjunto.